isolamento social. Agora eu sou o cara mais isolado do mundo. Quero ver o coronavírus me achar aqui no sul da Patagônia. Eu só preciso achar aquele bendito refúgio. Como é que esse negócio funciona? Se eu tivesse prestado ao menos um pouco de atenção nas aulas de geografia, agora eu não estava aqui nessa fria. Calma aí, não é corona não. É só uma gripezinha. Olá, caro aluno. Olá, cara aluna, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa última aula da disciplina de comunicação empresarial. Você está chegando ao fim, igual eu estou aqui no fim do mundo. Você está aí no fim dessa disciplina. E para você não entrar numa fria, não esqueça de fazer todas as 6 atividades. Já foram 5 e na aula de hoje nós vamos fazer a última atividade avaliativa. Nós vamos ver aí 4 documentos e um deles é uma atividade, é a última atividade que vale a nota dessa disciplina para a gente concluir a disciplina de comunicação empresarial. Mas vamos deixar dessa coisa gelada aqui e vamos direto para a aula. Partiu! Muito bem, então hoje nós vamos ver aí o relatório, o telegrama, o contrato e o orçamento. Nós vamos começar pelo relatório, que você já está mais acostumado a trabalhar com esse documento, porque você pode utilizar esse documento também, quem sabe aí em sala de aula. Então o relatório, ele é um tipo de documento, né, que você, como o próprio nome diz, né, você está relatando alguma coisa. É um conjunto de informações pormenorizadas a respeito de um determinado tema. A sua linguagem ela é formal, ela é cuidada, onde utiliza a norma culta, ela é utilizada com coerência e coesão textual. O relatório ele pode ser oral ou por escrito. Então, quando você faz um seminário, você está apresentando um trabalho oralmente, então você está fazendo um relatório oral. Mas esse relatório ele também pode ser escrito. Ele é um documento que você expõe, né? Ele é de caráter narrativo, descritivo. Então, os relatórios eles podem ser críticos, ou seja, você falar sobre alguma coisa bem ou mal, de acordo com a sua opinião, mas sem deixar de lado os argumentos que te levam a ter aquela opinião sobre aquilo que você está falando. Tá? O relatório faz parte aí das redações técnicas. Você usa na escola para fazer atividade em sala de aula, em atividades culturais, atividades de grupos, atividades individuais. Quando você faz uma experiência científica, você faz um relatório. Quando você lê um livro, assiste um filme e precisa escrever sobre o que você lê ou sobre o que você assistiu, isso também é um relatório. Lá na escola, na universidade, em vários lugares a gente usa o relatório enquanto trabalho. Porém, os relatórios, como nós falamos aqui, existem vários formatos, inclusive dentro do escritório. Tá? Quais são os tipos de relatório? Bom, nós já falamos alguns aqui. O relatório escolar, que é aquele que você, aluno, vai relatar algum evento ou alguma atividade que o seu professor propôs para que você assistisse ou fizesse. O relatório científico, quando você faz um artigo, por exemplo, ele é um relatório científico. Você está produzindo um material, né, com relatório de estágio, relatório de participação de um evento acadêmico ou um relatório de final de curso. Você está produzindo um documento de caráter científico. O relatório administrativo é quando a tua empresa pede que você faça um levantamento sobre alguma informação relacionada ao seu trabalho ou à sua empresa. Prestação de contas ou materiais em estoque. Então você vai fazer uma verificação do que tem e vai fazer um relatório ao final. Relatório crítico é quando você precisa emitir alguma opinião. Geralmente, quando você lê um livro, você vai dizer as suas opiniões baseadas em seus argumentos. Uma síntese
É diferente do relatório crítico, porque na síntese é simplesmente um resumo de uma atividade. Você vai assistir um filme, você faz um resumo. Você poderia fazer um relatório crítico, lá você tem a sua opinião. Na síntese é só um resumo, não tem a sua opinião necessariamente aqui. Relatório de formação é quando você está fazendo um projeto de pesquisa e quer dizer os passos a passos dessa pesquisa, em qual estágio do desenvolvimento está esse trabalho. Então, é um relatório de formação porque esse relatório ainda não está concluído, ele vai ser formado, ok? Estrutura de um relatório, coisas simples que nós já conhecemos. Capa, nós já mostramos como fazer algumas capas. Índice, introdução, desenvolvimento, conclusão, bibliografia. Para cada um desses elementos tem as suas normas da BNT. Então, aqui eu não vou passar todas as normas, aqui são os elementos estruturais básicos, né? Agora, o que deve conter cada um desses itens? Aí você precisa ir lá na BNT ou verificar com o seu professor. Na introdução, pode aparecer vários elementos. Vai depender do tipo de relatório que você vai desenvolver. No desenvolvimento, também vai estar dividido em capítulos, vai ter subitens. A conclusão pode ser considerações finais ao invés de conclusão. Bibliografia ou referências bibliográficas. Então vai depender de qual será o seu relatório para você escolher realmente como será a estrutura aí do mesmo, ok? Mas não é muito difícil e não muda muito disso aqui. Obviamente que alguns elementos podem ser acrescentados ou suprimidos de acordo com a necessidade do documento ou de acordo com aquilo que o seu professor ou o seu chefe pedir, ok? Eu vou deixar para vocês também em anexo depois um pequeno elemento que diz o que pode conter cada um desses itens. Vamos só dar uma olhadinha neles, porque depois vocês vão receber junto com essa aula. Muito bem, então aqui vocês têm um modelinho de estrutura de relatório. Esses itens podem mudar de acordo com o relatório que você vai executar, então ele não é fixo, mas aqui se você precisar fazer um relatório, você já tem os elementos que você pode colocar, lembrando que o seu professor pode pedir algumas coisas a mais ou a menos do que está escrito aqui neste modelo de estrutura de relatório. Lembrando, não existe só um tipo de relatório, então isso aqui é simplesmente um modelo geral que você pode se basear nele para construir o seu relatório quando assim você precisar, ok? Próximo documento que nós vamos falar agora é o telegrama. E se você acha que telegrama é uma coisa do passado, eu quero dizer que você está enganado. Em telegrama, sim, antigamente era utilizado de um modo diferente, porque existia o telégrafo. Lembra lá, assim, através dos códigos Morse, ficava batendo o dedinho lá num aparelhozinho chamado telégrafo. E aí, do outro lado, a pessoa tinha que decodificar aqueles sons, aqueles toques, se eram pontinhos ou risquinhos, que significavam letras que transmitiam as mensagens. Aquilo era o telégrafo. Muito antes aí de a gente ter esse contato com toda a tecnologia que nós temos hoje. Mas mesmo hoje, a gente pode se utilizar de telegramas no nosso trabalho. Professor, mas não tem e-mail, não tem WhatsApp, por que eu preciso mandar um telegrama? Bom, isso é utilizado muito hoje dentro da advocacia, né? Para tentar resolver um litígio. Então você pode mandar uma mensagem lá para outra parte, para dizer para que venham tentar um acordo, mas se você manda um telegrama é muito melhor. Por quê? Porque no telegrama a mensagem fica registrada, inclusive a parte que você escreveu, não tem um envelope. Quando você manda uma carta, por exemplo, o conteúdo está dentro da carta e não tem como saber o que foi enviado. No telegrama, são poucas palavras e tem como saber o que foi enviado. Então, tanto quem enviou quanto quem recebeu e o conteúdo, ele acaba sendo visto por todo mundo que vai ter acesso àquele documento. Então, num júri, o juiz ele pode perguntar se foi avisado ou não. E se você tem um telegrama dizendo que você tentou resolver aquela situação sem chegar ali no tribunal realmente, isso pesa muito.
ok? Mas vamos ver aí como é que ele funciona hoje. Bom, a forma mais rápida hoje de se enviar um telegrama, você pode ir lá no correio e pegar um formulário do telegrama e escrever, né? Você vai pagar lá um valor para que esse telegrama seja enviado. Vai passar um telefone. O que vai acontecer? Lá do outro lado, eles vão redigir o seu telegrama antes de enviar para a pessoa. Então, tem telegramas de 2 horas e de 4 horas, dependendo da urgência da comunicação, ok? Então, tem o telegrama fonado também, que você pode ligar e falar o que você quer, e aí, do outro lado do país, por exemplo, a mensagem vai ser escrita naquela folha e vai ser entregue entre 2 a 4 horas, dependendo da urgência desse telegrama. Então, a diferença da carta é que vai ser uma mensagem aberta, conhecida de todo o público. E é óbvio que você poderia mandar o WhatsApp, que seria mais rápido. Mas no WhatsApp você sabe que alguém pode apagar a sua mensagem, né, e falar que não recebeu, né? Você aqui no Telegrama, você está amparado até pela empresa dos Correios, porque está visível que você enviou o comunicado daquela forma, ok? Então você vai lá, preenche esse formulário do balcão, paga esse valor. Nós temos ali algumas siglas, que é o VG e o PT, né? O VG que significa vírgula e o PT que significa ponto final. A gente não coloca os sinais gráficos no documento, porque é um documento bem resumido. Então, se acaba utilizando essas siglas. Essas siglas aí, elas vêm lá do código Morse, ok? Então, quando esse telegrama é enviado, ele já vai chegar diretamente para a pessoa que recebeu. Se é um telegrama fonado, esse valor vai ser debitado na sua conta de telefone, ok? O telegrama via internet, você pode acessar pela internet aí também, fazer um telegrama, e isso aí está disponível 24 horas, basta entrar no site para que faça esse documento. E a forma de pagamento, aí você pode pagar com um cartão de crédito tranquilamente. Aí eu tenho um formulário, a pessoa que está enviando, a pessoa que está recebendo e a mensagem. A mensagem tem que ser bem curta. Esqueci mala Felipe, ponto. Mandar tia Lu, ponto. Abraços, vírgula, Ana, ponto. Então veja que as siglas ali equivalem a ponto ou vírgula. É um mecanismo que se usa para se comunicar. Você vai falar assim, nossa, mas não seria mais fácil colocar a sinal de pontuação? Seria. Mas nesse documento a gente não usa. Então esse aí é o telegrama. Você talvez nunca utilizou, nem a carta. Imagine o telegrama. Mas quem sabe um dia a gente já sabe como é que funciona. Então você pode ir lá direto no balcão do correio para fazer esse telegrama e enviar para alguém, ou até mesmo pelo site dos Correios e fazer aí o seu telegrama e enviar para alguém com uma certa urgência. Vai chegar lá e aí vai ser debitado ou da sua conta de telefone ou do seu cartão de crédito. Próximo documento que nós vamos falar agora é o contrato. Bom, antes que a gente fale de contrato, é bom deixar claro que existem vários tipos de contrato e cada um tem uma finalidade diferente. Então, não vai dar para falar de um único tipo de contrato. Se você pegar o seu contrato que você tem com o Senai, você tem um contrato com o Senai, né? Você vai ver que ele tem cláusulas e itens diferentes daquele contrato que você tem com a empresa que você trabalha. Ambos são contratos. Quando você vai se formar, você tem aí um contrato de formatura que você faz aí com a empresa que vai organizar a sua formatura. Então, em vários âmbitos da nossa vida, a gente pode se utilizar de um contrato, que é um documento jurídico, que vai estabelecer as regras de relação entre as duas ou mais pessoas. Vai formalizar os acordos. E aí é bom deixar bem claro que, como não existe um modelo fixo, você precisa sempre adequar os seus contratos de acordo com a sua necessidade, porque não existe um contrato pronto, ok? Tem muita gente por aí que vai lá na internet, pega o modelinho de contrato e faz aí umas mudanças e acha que está
adequado. Não é simples assim. Geralmente a gente precisa de uma opinião de um advogado para dizer se realmente aquilo está de acordo com as normas, para que tanto você quanto a outra pessoa que vai entrar num acordo com você não venha a ser prejudicado, ok? Então procure sempre um advogado antes, quando você montar um contratinho, só para que ele dê uma olhada e veja, ficou bom, faltou alguma coisa, né? Para ele dar um parecer jurídico sobre a legalidade desse documento. Então, primeira coisa que você tem que fazer é definir o tipo de contrato. Vamos supor que você vai fazer um contrato de alguma coisa. Então, vou definir o tipo de contrato. É um contrato de aluguel, é um contrato de compra e venda, um contrato de locação, um contrato de empréstimo, um contrato de contratação de pessoas. Então, tem contratos para várias coisas. Depois que você identificar o tipo de contrato, quais são os elementos necessários que precisam estar nesse contrato? Você vai estabelecer se tem valores de pagamento ou não, as garantias, né, que aquele que foi acordado no contrato vai ser cumprido e qual é o prazo desse contrato. Então, se por algum motivo o contrato for desfeito, quais são as cláusulas que mostram que essa possibilidade existe? E se caso isso venha a acontecer, quais são as punições para quem descumpre aquele acordo que está previsto no contrato? Quando a gente fala de eleger um fórum, é eleger aí um local que seja um nível maior para dirimir, ou seja, para resolver os nossos empecilhos. Então, por exemplo, eu fiz um contrato com alguém e a gente não deu certo, e a gente está discutindo algumas coisas, a gente vai ter que ir para o fórum mesmo, diante de um juiz, na presença dos advogados, verificar a melhor forma de resolver aquele conflito. Então, o fórum, o que é? É o fórum mesmo. Você vai eleger qual que é o fórum, geralmente aquele que é o mais perto da casa dos dois, ok? Quais são os métodos alternativos de resolução de conflito? Para não precisar chegar lá diante de um tribunal. Quais são os mecanismos que você pode utilizar? Depois você vai verificar, obviamente, como eu falei, na presença de advogados, se tudo aquilo que está no papel está de acordo com a legalidade, e assinar com segurança. Por que assinar com segurança? Porque quando você faz uma assinatura mais ou menos, como ela tem que ser reconhecida depois, ela pode não passar, ela não pode não bater. Então precisa que a sua assinatura seja igualzinha àquela que esteja lá no tabelionato, ok? Vão precisar reconhecer firma da sua assinatura. Então, eu vou falar agora de alguns tipos de contratos, antes de mostrar um modelo de contratos. Obviamente não estão todos, mas estão os contratos principais que aparecem no nosso dia a dia. Vamos verificar o que cada um deles significa. Nós temos ali os primeiros dois, contratos unilaterais e bilaterais. Tem muita gente aí que mistura essas duas ideias, dizendo que unilaterais é quando tem uma pessoa e bilaterais quando tem duas. Não tem nada a ver isso. Unilateral é quando só uma pessoa tem que fazer algo. E bilateral é quando as duas pessoas precisam fazer algo para que aquele contrato seja concretizado. Por exemplo, o contrato de compra e venda é um contrato unilateral ou bilateral? É bilateral. Por quê? Porque uma pessoa precisa pagar e a outra pessoa precisa fornecer a mercadoria. Então, as duas pessoas têm coisas a serem realizadas. No contrato unilateral, não. Somente uma pessoa vai fazer alguma coisa. Por exemplo, eu posso fazer um contrato de doação, de um terreno, de uma casa. Então, qual é o meu dever? Fazer a doação daquele terreno. Qual é o dever da outra pessoa? Nada. Simplesmente receber aquilo que está sendo doado. Então, contrato unilateral é quando só uma das partes tem dever de fazer alguma coisa, e bilateral é quando as duas partes precisam fazer alguma coisa. Nós temos ali contratos comutativos e contratos aleatórios. Bom, contrato comutativo, por exemplo, é quando você vai numa loja e você quer comprar um celular, por exemplo, esse aqui. E você olha lá na loja, escolhe o celular, escolhe a marca, o modelo, as características, funcionalidades, e no final você tem o preço e você escolhe e compra aquele celular.
Ou seja, você vai comprar um objeto específico. Você sabe muito bem qual é o produto que você está levando para casa, porque é um contrato comutativo, já está tudo especificado, as configurações do aparelho que você comprou nesse contrato. O contrato aleatório já tem a preposição ali, alea, que significa sorte. Ou seja, você vai comprar alguma coisa, mas você não sabe exatamente o que você vai levar para casa. Quer um exemplo? Se você for na lotérica e comprar uma telecena, você pode ganhar com mais pontos, você pode ganhar com menos pontos, você pode nem ganhar. Então você não sabe, no final das contas, o que você vai levar para casa. Então, um contrato comutativo é quando se trata de um bem específico. Você sabe exatamente o que você está levando, né, o que você está contratando ou comprando. No aleatório vai depender, obviamente, aqui quem sabe de uma questão até mesmo de sorte, para dizer o que você vai levar para casa. Nós temos aí depois os contratos paritários e os contratos de adesão. Os paritários, o nome já diz, pares. Então, as duas pessoas podem sentar e negociar as causas desse contrato. Por exemplo, eu vou comprar uma casa. Então, eu vou sentar com o vendedor e negociar com ele. Olha, eu quero comprar essa casa, mas eu preciso que aquela goteira seja arrumada. Eu quero que seja pintada de outra cor. O vendedor vai falar, tudo bem, mas o pagamento tem que ser assim, assim, assim. Não, ok, eu pago, só que eu preciso... E vocês vão negociando todas as cláusulas que vão estar nesse contrato. Vocês vão estar em pé de igualdade. É um contrato paritário. Contrato de adesão já não tem essa negociação. Por exemplo, você vai num banco para fazer a aquisição de um cartão de crédito, por exemplo. Você não vai poder sentar com o teu gerente e discutir as cláusulas do contrato do cartão de crédito. Ou você quer o cartão de crédito daquelas formas ou não. E por aí nós encontramos muitos contratos de adesão. Telefonia, plano de saúde, e nada disso é ilegal. Isso é um modelo de contrato, né? Eles não são ilegais por serem de adesão. Ou você adere ou você não adere. Você tem a livre escolha de fazer essa adesão. Plano de telefonia, como você paga mensalmente, ele é de adesão, né? Você não ficou negociando a forma de pagamento, você escolheu dentre as formas de pagamento e aquelas opções que mais te agradavam, mas já estava tudo prontinho lá, você só aderiu, ok? Contratos personalíssimos e impessoais. Bom, contrato personalíssimos, o nome aqui já diz tudo, né? Ele é pessoal. Se eu contrato alguém para fazer um trabalho e o contrato é personalíssimo, é somente aquela pessoa que pode executar aquele trabalho. Tá? Se eu contrato, por exemplo, um cantor para um show na formatura de vocês, é somente aquele cantor que pode realizar aquele show. Ele não pode mandar um outro cantor amigo dele porque ele estava indisposto e não pôde vir. Né? É um contrato personalíssimo. O contrato impessoal, por exemplo, você vai contratar lá um pedreiro. Você conhece um pedreiro, você conversa com ele, você precisa reformar aí o seu banheiro, quem sabe, e conversa lá com o seu José, né? E o seu José dá os preços, fala quando vai começar a obra, os materiais. Então, no dia da obra, quem é que aparece lá? O Tião. Você vai falar assim, mas nem te conheço. Não, é que eu trabalho na equipe do José, ele me mandou aqui, tem um trabalho assim, assim. Ou seja, é um contrato impessoal. Talvez o José nem apareça na obra, mas isso não estava previsto, a não ser que você fale, olha, essa obra eu só quero que você faça, não quero que outra pessoa faça no seu lugar. Então, contrato personalíssimo é só quando uma pessoa específica pode realizar aquele trabalho, e o impessoal é quando qualquer pessoa pode realizar a mando, né, do chefe, por exemplo. Contrato principal e contrato acessório. Bom, vamos supor que você foi lá comprar aí um notebook. Né? Você está precisando de um notebook para fazer suas tarefas, as suas atividades agora, nessa questão que nós estamos todos isolados e você precisa de um notebook. Tá? E aí, ao final, o vendedor te fala assim, olha, você não quer fazer uma garantia estendida do notebook que você está levando?
A loja te dá 1 ano e se você fizer uma garantia estendida, você vai pagar aí R$ 5 a mais por mês em cada uma das parcelas, mas você vai ter mais 2 anos de garantia. Então, no final, vocês têm 3 anos. Você acaba fazendo a opção de ter essa garantia estendida. Qual que é o contrato principal? O contrato principal é a compra do notebook. Qual é o contrato acessório? É essa garantia estendida. Tá? Quando você vai fazer aí uma viagem para o exterior, né? Você compra o seu bilhete, faz todo o planejamento. Né? Alguém fala assim, você não quer comprar também um seguro de viagem? Então, o seguro viagem é o plano, é o contrato acessório. E o contrato principal é a viagem em si para o exterior. O seguro viagem só existe porque você vai fazer a viagem. Ok? Os últimos dois, consensuais e reais. Muito bem. O consensual é quando depende aqui, do consenso de ambas as partes. Isso aqui é muito comum quando você entra na internet em alguma loja para fazer alguma compra. Você entra lá, faz a compra lá do notebook, por exemplo, de novo, vamos supor que você não comprou na loja, vai comprar pelo site, que estava mais barato, e aí você vê lá os preços, as configurações, escolhe o computador e põe lá os dados do teu cartão de crédito e aparecem compra efetuada com sucesso. Você não recebeu a mercadoria aí, mas o contrato ele é consensual, ele já existe. Contrato consensual bastou a sua vontade de comprar e da loja de vender. Você não necessariamente precisou ter acesso à mercadoria. O contrato real, você precisa ter acesso. Ele só vai valer a partir do momento que a coisa estiver em mãos. Por exemplo, um contrato de armazenamento de grãos. Vamos supor que você vai armazenar ali alguns cereais no armazém. Quando é que vai valer o seu contrato? A partir de quando? A partir do momento que os grãos chegarem naquele armazém. Então você tem um contrato real, então um contrato reais, né? Consensuais e reais. Muito bem, então eu vou mostrar aqui o modelinho de contrato agora também no PDF. Nesse caso aqui, nós temos um contrato, e esse é um contrato da minha escola de italiano. Vocês podem perceber ali que existe uma logo, existe o nome da escola, e vocês não têm todas as outras informações da escola, porque isso já faz parte do contrato. E nesse caso, é um contrato de prestação de serviços de ensino de língua italiana. Então, você tem o contratante e a contratada. O contratante é a pessoa que vai estudar na escola. A contratada é a escola. E aí tem todas as informações da escola. Né? Qual que é o objeto do contrato? Né? Está escrito lá, é um curso de língua italiana. As aulas, como é que funciona, a frequência para você ter lá depois o seu certificado, o pagamento, como é que funciona, o material didático, a abertura e encerramento das turmas, o uso da imagem, é um detalhe que a gente sempre coloca, porque geralmente a gente faz um evento, tira festa, posta no Facebook e alguém pode não gostar, mas já está no contrato, ele assinou o contrato, então quer dizer que ele leu e sabia que poderia acontecer. Tá? Se ele falar que ele não quer isso, a sua imagem veiculada, ele vai dizer já no contrato e aí a gente já não coloca nenhuma foto da pessoa nos eventos. Tá? Rescisão, como é que pode acabar o contrato? O prazo do contrato, até quando que ele vale, as condições gerais e do foro, né? Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro da comarca de Toledo. E aí, você tem o contratante e a contratada, testemunha 1 e testemunha 2, em todos os contratos tem isso. Muitas vezes a gente não usa essas duas assinaturas, mas é bom sempre estar presente essas duas testemunhas. Eu mostrei só o exemplo aqui de um contrato de prestação de serviço, mas lembrando que contrato vai mudar de acordo com a finalidade e de acordo com a finalidade também vai mudar os critérios e itens e cláusulas que vão constar neste contrato, ok? E finalmente nós vamos falar agora dos orçamentos. O orçamento é muito importante para um profissional ou para um particular que trabalha por conta, quando alguém vai pedir o valor de uma prestação de serviço ou de um produto.
ok? Se ele vai ser assinado por ambas as partes, é como se fosse um contrato também, né? Tem uma validade de um contrato ali. Quais são os itens que precisam constar num orçamento? A gente não existe aqui nesse momento a estrutura fixa de cada um dos dados, porque isso pode variar dentro do layout do documento, que vai depender da sua empresa em criar esse layout. Agora, os dados são importantes. Então, você tem ali o nome da empresa, os dados da empresa, que neste caso aí faz parte do timbre do papel, né? A logotipo, coisa e tal. Então, isso é um papel timbrado, já tem todas as informações aí da empresa. Sobre o particular, o cliente, que é quem está contratando ou comprando alguma coisa. Você tem o nome, o endereço e o contato dessa pessoa. Então, são esses elementos básicos só na abertura do seu orçamento, ok? Outros elementos que vão fazer parte do orçamento. Qual é o trabalho que vai ser realizado? É uma prestação de serviço? É um produto que está sendo vendido? Então você vai dizer aí exatamente qual é o trabalho que vai ser realizado. Vamos supor que o trabalho a ser realizado aqui é a construção de um armário. Ok? Então você vai dizer lá a construção do armário e especificação desse armário. Quais são os materiais utilizados para construir esse armário? Obviamente, madeira. Você não vai especificar aí detalhes de prego, coisa e tal, né? Mas especificamente os materiais necessários, que é a madeira e as outras coisas pequenas, como cola, prego, mas que não precisa estar especificado tintim por tintim. Tá? Mas você pode colocar no seu orçamento. A mão de obra, qual que é o valor? Você tem o material que vai ser confeccionado, o valor do material, né, dos elementos para compor esse trabalho e tem sua mão de obra também, que é a sua construção. Então você vai dizer que os materiais utilizados custam 100, mas a tua mão de obra custa 200. Né? Se você achar que outro item é necessário, você pode colocar ali também. E aí depois você tem o preço final. O preço final do quê? Dos materiais, mais a mão de obra e dos outros itens necessários, você tem o preço final. Se você achar que precisa especificar quanto desse preço final é imposto, coisa e tal, você pode colocar aqui também, ok? Vamos supor que você contratou lá a fabricação desse armário. Qual que é o prazo de entrega desse armário? 15 dias, 20 dias, a partir do momento, de que momento que você der uma entrada, não sei, vai estar escrito aqui qual que é o prazo de execução e o prazo de entrega deste material. Quais são as formas de pagamento? É só à vista, pagamento em 3 vezes, 2 vezes, pagamento no cartão de crédito, cheque. Então você vai dizer quais são as formas de pagamento aqui nesse item. Adiantamento. Para você começar a construir esse material, precisa de algum adiantamento? Isso é muito comum. Por quê? Pense o seguinte, talvez você vai lá num lugar que não tenha tanto capital de giro, mas você sabe que o cara trabalha bem, você quer que ele faça o armário para você. Então ele vai falar assim, olha, eu preciso de um valor tal, pelo menos para comprar as madeiras para fazer o seu armário. Né? Porque ele não tem o capital de giro. Então isso aí é um adiantamento que você vai fazer. E depois no final ele vai cobrar o restante do que foi utilizado, mais a mão de obra. Né? É muito comum isso. Tá? É muito comum. Garantias. Qual é a garantia que aquele produto que está sendo vendido é de boa qualidade? 6 meses, 1 ano, você vai dizer aí qual é a garantia. Validade do orçamento. Isso aqui é importante porque assim, não adianta eu fazer um orçamento agora e voltar daqui 2 anos lá na loja e falar assim, eu vim comprar esse produto porque eu fiz um orçamento 2 anos atrás e eu quero agora nesse valor aqui. Já faz 2 anos, o valor já mudou. Então, quando você faz um orçamento, você vai falar até quando vale esse orçamento. Principalmente se você precisa comprar peças, por exemplo, importadas. O dólar muda todo dia, o euro muda todo dia. Então, se você compra algo importado, né, você tem que delimitar aí no seu orçamento um valor de tempo menor. Né? Esse orçamento vale por 7 dias. Depois ele não vai valer mais. Ou por 30 dias, como é o comum quando não tem peças importadas. E no final você tem o nome de quem elaborou o orçamento.
Então, além desses critérios que vocês estão vendo aqui nesse slide, o que nós temos antes no slide anterior? Os dados da empresa, com o logotipo, como se fosse o papel timbrado, e os dados aí da pessoa que vai ser o cliente. No mais, é essa sequência e o layout, como esses elementos vão aparecer na página, vai depender da sua criatividade, tá? Ok? Aqui nós temos um modelo de orçamento, né, que não tem todos os itens, mas algumas coisas só para você ter ideia de como pode aparecer aí, ser disposto na folha o seu orçamento. Mas vai da sua criatividade, como eu falei, não existe uma ordem aqui. Os elementos precisam estar presentes. Agora, em quais lugares é você que diz, ok? E a atividade que vocês vão fazer justamente é um orçamento. Na descrição do vídeo vai ter um outro vídeo que vocês vão assistir, que é a produção de um equipamento, e vocês vão fazer lá todo o orçamento das peças, da mão de obra, para depois passar um orçamento completo desse aparelho, que é uma máquina do passa ou repassa, ok? Então não vou colocar o vídeo junto com a aula, porque depois o YouTube pode tirar o meu vídeo do ar por isso, mas se eu colocar na descrição não tem perigo nenhum. Então nesse momento você faz o quê? Vai lá na descrição do vídeo, assiste o vídeo, elenca os materiais e faz esse orçamento e manda para o meu e-mail, ok? É isso aí, então você já assistiu aí na aula os 4 documentos e já sabe também que a atividade que você precisa fazer para valer a nota é um orçamento. As características e itens que precisam estar nesse documento você já viu na aula, mas eu vou reforçar aqui para você falar que eu não avisei, porque quem sabe esse seja o documento que vai dar um pouquinho mais de trabalho para você, ok? Então, lembra lá dos dados da empresa, né, endereço, telefone, e-mail, que você vai inventar a sua empresa agora, você vai criar a sua empresa. Então, essas informações da sua empresa vai estar no cabeçalho. Lembra lá onde que vai entrar para fazer o texto aparecer no cabeçalho? Vai estar lá. Então, isso vai fazer parte do timbre do seu papel, né? E lembrando que, além do timbre do seu papel, além dessas informações, você vai colocar uma logo ali do lado direito, bem pequenininha, e pode colocar também como marca d'água no meio da folha. Mais abaixo, você vai colocar as informações do seu cliente, como nome e endereço para contato, né, caso precisar, e aí as informações que você vai precisar para realizar este orçamento. Eu vou deixar um vídeo na descrição de um equipamento que vocês vão assistir esse vídeo, vão ver lá quais são os componentes, vão pesquisar os materiais, as peças, os valores e vão descrever aí nesse orçamento. Então você assiste o vídeo, anota todos os materiais necessários e quanto ficaria cada um deles, ok? E depois que você assistir esse vídeo, que não vai estar nessa aula por uma questão de direitos, porque aquele vídeo não é nosso, mas por estar na descrição não tem problema, eles não vão proibir esse vídeo da aula por causa desse detalhe. Você vai elaborar o orçamento em cima deste equipamento do vídeo da descrição, que é essa máquina aí de passa ou repassa. Então, você vai dizer ali qual é o trabalho a ser feito. É essa máquina. Quais são os materiais utilizados? Você vai descrever quais são os materiais e vai dizer quais são os valores dos componentes. Aí você faz uma pesquisa na internet e descobre esses valores. Qual é o valor da sua mão de obra? Quanto é que você vai cobrar para montar esse equipamento? Você já comprou os componentes, agora você vai montar. Para montar, exige um preço. Qual é o preço total disso? Você tem os equipamentos e tem a mão de obra. Então, você tem um preço total, né? Então, isso você não pode deixar de colocar aí no orçamento. Você vai colocar os prazos de execução, em quanto tempo você faz para deixar esse trabalho pronto, essa máquina pronta, quais são as formas de pagamento, se é à vista, se é a prazo, se é cartão de crédito, se pega cheque, você vai dizer aí qual é a sua forma de pagamento, se você precisa de adiantamento ou não, você vai dizer também se tem uma porcentagem de adiantamento ou não, quais são as garantias que o seu produto vai ficar bom e por quanto tempo também vale esse orçamento, por qual é a validade desse orçamento, ok?
Então, você vai colocar todos esses elementos e no final você vai dizer que esse orçamento é elaborado por, e aí você coloca o seu nome, ok? O seu nome e a sua turma. Então, são esses todos os elementos que devem constar no orçamento. No final, você vai fazer o quê? Obviamente, você vai mandar para o meu e-mail. O meu e-mail você já sabe, joel.italia@hotmail.com. Lembrando que a nossa disciplina está terminando hoje, essa é a última aula, essa é a última atividade e próxima aula já começa uma outra disciplina. Então, eu peço que você faça o mais rápido possível esse trabalho para que eu consiga fechar a sua nota, jogar no sistema e já passar para ti, para você ter aí tranquila a sua consciência que você passou nessa disciplina de comunicação empresarial e não entrou como eu numa fria. Até mais!